Senhoras e senhores, tudo bom? Estamos aqui caminhando para a nossa quarta aula, quase já chegando para o finalzinho do nosso módulo. Nas aulas anteriores, a gente já falou de algumas coisas interessantes, mas hoje eu quero começar. Eu gostaria muito de ouvir como foi para você construir o teu storytelling ou o teu store brand. Você assistiu o filme que a gente recomendou aqui? Como é que foi essa experiência? Deixa aqui os seus comentários. Se você teve ou está tendo qualquer desafio, qualquer dificuldade, entre em contato com a gente. Nós estamos aqui para te ajudar. Perfeito? Bom, vamos lá, caminhando agora. Eu vou pedir para que você, por favor, desligue o teu celular, deixe ele no vibracol, coloque ele de lado um pouquinho, para que você aproveite da melhor forma possível o nosso bate-papo aqui, para que você possa absorver o máximo possível o conteúdo que a gente está compartilhando aqui. Tome notas, deixe teu caderno de anotação, teu bloco aí do lado, suas canetas coloridas, para que você anote todos os teus insights nesse momento. Como eu falei, nós estamos no quarto módulo agora, na quarta aula agora do nosso módulo, ok? Verifique as suas conexões de internet, áudio, vídeo, para que você aproveite tudo da melhor forma possível. E entre em contato com a gente através de todos os canais que estão disponíveis para você. Hoje nós vamos falar dos conceitos de PNL, os conceitos básicos da programação neurolinguística, e um pouco também nós vamos entrar em técnicas de uma comunicação persuasiva, para que depois a gente passe para o nosso último módulo, que é onde a gente vai amarrar tudo o que a gente fez até agora, todos os conceitos. O que é a programação neurolinguística? A programação neurolinguística, hoje, ela já é reconhecida como uma ciência, onde ela organiza informações e emoções para perceber como as coisas eram antes e como eu percebo agora, ou seja, como o meu cérebro funciona, como acontecem as coisas aqui dentro. Ela é uma metodologia. E dentro de uma metodologia, ela possui um arcabouço de ferramentas que nós podemos utilizar de acordo com cada situação, para que a gente possa ter novas atitudes e novos comportamentos. Ele é o processo de mudança, de evolução que acontece aqui dentro através da minha comunicação externa e interna, ok? É como utilizar a linguagem que o meu cérebro entende, porque a linguagem do nosso cérebro, ela é diferente muitas vezes da linguagem externa, perfeito? É, o mundo de cada indivíduo é único. Cada pessoa, como eu já venho falando, ela tem uma experiência de vida, ela tem situações que ela passa. E com base nessas experiências de vida, dessas interpretações, que muitas vezes são únicas. Vocês lembram que eu citei aqui um exemplo muito prático lá do Rio de Janeiro, que duas pessoas tiveram o mesmo fato externo, a mesma experiência. Era a mesma para as duas, mas automaticamente a interpretação foi diferente. E quando a interpretação mudou, as emoções mudaram. E quando as emoções mudam, os comportamentos e as atitudes mudam. E, em consequência, os resultados também mudam, ok? E a comunicação, ela não é o que eu passo. E quando eu estou falando de uma comunicação entre duas ou mais pessoas, uma comunicação não é o que eu passo, mas é o que o outro entende daquilo que eu passei para essa pessoa. Aí eu começo a entender que a minha comunicação é uma comunicação assertiva. Quando eu consigo que o outro compreenda de forma plena aquilo que eu estou tentando passar para ele. Um outro conceito importante é impossível não se comunicar. Você pode colocar duas pessoas dentro de uma sala e deixar as duas caladas, mas elas já estão se comunicando. E eu vou falar um pouco mais disso ali na frente. Outra questão importante nos conceitos que a gente vai falar aqui, que é importante a gente entender: pensamento gera emoção, estados emocionais. Emoções geram atitudes e atitudes geram resultados. Aquilo que eu já falei em um dos nossos bate-papos, em uma das nossas conversas anteriores. Então, eu penso, eu sinto, eu faço, eu tenho. Se aqueles resultados que eu estou tendo
não estão alinhados com aquilo que eu desejo, é porque eu devo provavelmente estar fazendo coisas que não me levam para o resultado que eu quero. Se eu estou fazendo coisas que não me trazem os resultados que eu quero, é porque provavelmente eu estou tendo emoções que não estão alinhadas a esses comportamentos. E se essas emoções não estão alinhadas a esses comportamentos e atitudes, é porque talvez falte eu atualizar alguma coisa na minha interpretação externa com o meio. Bom, vamos continuar aqui. Corpo e mente estão diretamente ligados. Então, ou seja, eu posso até falar através da minha expressão oral, eu posso estar falando uma coisa, mas eu uso uma expressão muito que é a fala mente, mas o corpo nunca. Então, uma expressão física, ela nunca vai mentir. Perfeito? Mas nós não vamos entrar tanto nesses detalhes aqui hoje, porque esse não é o nosso foco. Mas é importante você entender esses conceitos que eu separei, que são os conceitos importantes para você construir conhecimento para chegar e para poder fazer aquilo que você tanto deseja. Bom, quando eu falo de comunicação, basicamente, a gente se comunica através do nosso tom de voz, o meu tom de voz, mais alto, mais baixo, mais rápido, mais fraco, mais grosso, mais fino. Todos esses aspectos ligados ao meu timbre de voz passam uma comunicação ao meu interlocutor. As palavras, as coisas que eu falo, as frases que eu uso, passam outra mensagem para o meu interlocutor. E a minha fisiologia, a minha postura física, a minha respiração, toda a parte fisiológica passa uma outra mensagem, também passa uma mensagem para o meu interlocutor. 38% da mensagem que eu passo, da comunicação que eu tenho com outra pessoa, está ligado ao meu tom de voz. 7% somente as coisas que eu falo. Mas 55% está ligado à minha postura física, a parte fisiológica. Você já teve com alguém que ela falava uma coisa, mas quando você fazia uma leitura do comportamento e da atitude dessa pessoa, estava dizendo algo completamente diferente? É exatamente sobre isso que eu estou falando aqui. É alinhamento entre o que eu falo e o que eu faço. Isso chama-se congruência. Quando eu tenho congruência entre o que eu falo, a forma que eu falo e a minha postura, a minha comunicação fica muito mais assertiva. A minha comunicação fica muito mais convincente, congruente. Então, uma das coisas importantes na comunicação é eu começar a perceber, a entender, a compreender de forma profunda qual é a mensagem que eu desejo passar para o meu interlocutor. Quando eu penso na mensagem que eu desejo que ele receba, eu começo a fazer a pergunta agora ao contrário. Qual é o tom de voz que eu devo ter? Se eu quero me comunicar com alguém que é mais calmo, mais tranquilo, e eu desejo passar paz, tranquilidade e segurança, o meu tom de voz provavelmente vai ser um pouco mais baixo, talvez mais pausado, talvez mais tranquilo. As palavras, as frases, a construção do raciocínio e da minha comunicação também devem fazer parte desse conceito. Se eu estou me comunicando com alguém mais enérgico, eu vou falar mais alto, mais forte, mais firme e vou usar expressões como do tipo, são coisas fortes, são coisas intensas, esse vermelho, essa cor, essa força, essa vida, essa vitalidade. E a minha postura também muda. Se eu estou me comunicando com alguém mais altivo, a minha postura, peito mais inchado, postura mais ereta, eu falo uma linguagem não de afrontamento, mas de equiparação, ok? Então, é assim que a gente se comunica, perfeito? Eu preciso alinhar, é inteligente, da minha
da minha parte, alinhar a minha comunicação ao outro. E a minha comunicação sempre vai estar ligada à minha voz, às palavras e à minha fisiologia, ok? Muitas vezes nós não temos o sucesso que nós poderíamos ter na nossa comunicação porque existe uma dissonância entre esses três aspectos. E para isso, o feedback de outros lados também ajuda de forma significativa. Perfeito? E quando a gente fala, um conceito profundo da programação neurolinguística é o rapport. O rapport é um termo da psicologia que significa conexão, estar ligado ao outro. É quando eu e a outra pessoa parece que estamos numa dança. Os dois estão conectados. Através de uma comunicação, eu conecto. Uma comunicação de rapport, ela é uma comunicação centrada não em mim, não no meu mundo, mas no outro. É quando eu olho para o outro, interpreto e começo a me comunicar no mundo do outro. Expressões que para ele são comuns, expressões que para ele fazem parte do dia a dia, quando eu falo no mesmo tom, na mesma linguagem, na mesma postura física, a forma talvez às vezes até de se sentar, também gera rapport, empatia, conexão, ok? Similaridade de crenças e de valores. Quando nós encontramos uma outra pessoa que tem similaridade com as coisas que nós acreditamos, isso facilita. Isso ajuda a criar rapport, conexão. Um grande exemplo, times de futebol. As pessoas se reúnem muito por times de futebol. Aqui no Brasil, Corinthians, São Paulo, Santos, Fluminense, lá em Minas, Atlético Mineiro e assim sucessivamente. Parece que as pessoas se reúnem em grupos, não é verdade? Por quê? Porque são similaridades de crenças, de valores. Acreditam em coisas parecidas. Então eles se reúnem. Existe uma conexão, existe rapport. E aí a comunicação, o engajamento é outro. Rapport, lembre sempre de uma coisa, ela não é imitar. Eu não vou imitar, não é que eu vou repetir. A pessoa acredita em A, eu não preciso especificamente dizer, eu acredito em A também. Não, olha, eu entendo, o teu A é muito interessante, e o teu A e o meu B têm um casamento perfeito. Não é a pessoa senta de um jeito, eu sento exatamente igual, eu fico imitando. Não. Rapport é conexão, é encontrar congruência, é completar, é conexão. Ok? Maravilha. Quando a gente fala de nível de rapport, eu gosto de uma linha de raciocínio que é mais ou menos como se fosse um termômetro. Então a gente vai do mais frio para o mais quente. Então, mais frio é quando não há conexão nenhuma. Sabe, parece que as duas pessoas estão conversando e não tem nada que as conecte. É extremamente frio. Quando começa a ter um pouco mais de conexão, ele vai para o neutro, a conexão melhora, vai para o morno. Quando começa a haver compreensão, parece que a pessoa fala alguma coisa e você começa a entender para partir para o nível de identificação, começa a entender como é o mundo do outro. Parece que ele está falando o A e eu já sei que a gente vai chegar no B. Aí a gente começa a ir para o nível mais quente. Se aquecer essa conexão, se a gente estiver muito mais próximo, muito mais conectado com valores, com crenças, com propósito, com objetivos, a gente vai para um aconchegante. Quando isso tudo fica ainda mais intenso, a gente vai para o muito quente. E quando passa do muito quente, a gente vai para o nível da sedução. É um exemplo, claro. Sabe um casal, quando está começando o relacionamento, que os dois saem para jantar e parece que os dois ficam na mesa, um debruçado para o outro, olho no olho, mão na mão, e até a respiração é diferente. Isso é o nível de sedução. Bom, quando nós falamos de interação profissional, nós precisamos tomar cuidado com os dois extremos. Frio e neutro é praticamente conexão nenhuma.
não tem rapport, não passa confiança, credibilidade nenhuma, ok? E também muito quente, o nível de sedução também não é muito, digamos que não seria um tanto quanto apropriado, né? Imagine você com o teu cliente, um prospecto, alguém que você está começando uma relação profissional, você sentar para conversar, sentar para fazer uma degustação ou para qualquer tipo de relação. E você está lá. Nossa, realmente. Não vai passar segurança, não vai passar a menor credibilidade, ok? Então, dosar esse nível, ele também mostra, transparece para o outro profissionalismo, perfeito? Lembrando que nós também temos que ter em consideração as diferentes culturas, porque cada cultura tem uma interpretação diferente. A gente já falou disso aqui. Aí cabe muito o seu bom senso para entender até que nível, a partir de e até onde nós vamos, para gerar o que a gente tanto deseja na nossa comunicação. Ok? E quando a gente fala de comunicação, comunicação persuasiva, eu selecionei 9 aspectos que nos que favorecem muito para que a nossa comunicação seja uma comunicação persuasiva. Primeira questão, reciprocidade. Quando você entrega algo de valor para outra pessoa, essa pessoa tem um sentimento de gratidão, de reciprocidade, de dívida, ok? Então, muitas vezes as pessoas querem. Eu vejo que o mundo tem pessoas que querem receber primeiro para depois dar, ok? Isso não gera uma comunicação persuasiva, não gera confiança, credibilidade. Então, agregue valor, agregue conhecimento, agregue uma experiência, porque aí o outro, a tendência é ele confiar mais em você, a se abrir mais para que você possa gerar uma comunicação persuasiva, ser coerente entre o que você pensa, sente, faz, tudo aquilo, os teus valores, as suas crenças, o ambiente, tudo isso é coerência na sua comunicação. Sua comunicação está coerente. Uma outra questão importante são as provas sociais, são as pessoas que falam da gente. Por exemplo, quando eu estou montando, a gente falou de storytelling, de story brand, a gente citar ao longo da nossa história provas sociais, experiências, depoimentos, outras pessoas que falaram, outras empresas, outras pessoas que falaram bem, que tiveram a experiência com a gente. Afeição, mostrar afeição pelo outro. Eu estou falando de afeição. Afeição é interesse pelo outro, é estar conectado com um ser humano do outro lado, porque mais do que nunca nós precisamos de seres humanos conectados com seres humanos, ok? Autoridade, ou seja, autoridade é eu conheço profundamente aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou sentindo, eu tenho autoridade, eu tenho experiência, eu tenho certificações, eu tenho validações que validam a minha autoridade. Outra coisa que ajuda muito na nossa comunicação, uma comunicação de persuasiva, é a escassez. Ou seja, não estou disponível para todo mundo. Meu produto não é um produto que todo mundo tem a hora que quer, ao preço que quer, do jeito que quer. Não. Porque aí a gente começa a falar do 7º ponto, que é um grupo especial de pessoas, ou, como muitos gostam de falar, um grupo VIP. O teu produto, o teu serviço, a experiência que você está proporcionando para essa pessoa é uma experiência única que só ela ou um grupo seleto de pessoas vai poder aproveitar. Isso também gera muita autoridade e persuasão. Carisma, conexão, um bom sorriso, ser uma pessoa positiva, alegre, também gera muita conexão, muita autoridade, persuade. E crenças, alinhamento de crenças. Acreditamos, pensamos e agimos de formas muito similares. Perfeito? Eu quero fechar aqui
para a gente poder entender um pouco do que é um storytelling, um store brand que a gente falou, ligado a uma comunicação, a uma história persuasiva, mais ou menos o seguinte. Eu gostaria que você imaginasse agora, eu vou contar para vocês a história de um jovem casal. Jovens ainda, acabaram de se casar, decidiram construir uma vida. Como todo jovem, como todo casal jovem, tem sonhos, sonhos de amor, sonhos de construir uma vida próspera, feliz, família, filhos, netos e assim sucessivamente, ter uma família feliz e alegre. Esse casal de jovens, recém-casados, decidiram se mudar para o interior, juntaram as suas poucas economias e compraram um pequeno espaço para plantar. Eles sabiam que eles queriam plantar. E naquela época da história, muitos anos atrás, naquela região, as pessoas começaram a falar muito sobre o vinho. E eles decidiram plantar uva. E o grande sonho deles era produzir um vinho saboroso e maravilhoso, que talvez fosse degustado nos 4 cantos do mundo. Esse casal jovem trabalhou com muito amor e afinco nas suas terras, plantando, cuidando, vendo a sua plantação crescer em um espaço, um terroir muito especial. Eles plantaram naquela região, naquele espaço, uma uva muito especial. Porque eles falaram, esse lugar aqui é o melhor de todos. Nós vamos colocar a melhor uva aqui. Porque esse vinho não vai ser vendido. Esse vinho é nosso. É o vinho do nosso amor. E assim os anos passaram, o seu vinhedo, de tempos em tempos, cada vez mais vivo, as uvas mais lindas, e eles começaram a produzir um vinho, e a cada ano, a cada colheita, o seu produto melhorava. Vieram os filhos, e os filhos também se envolveram em toda essa história. E os anos passaram, e aquele espaço daquela uva maravilhosa foi feito um vinho especial. Aquele vinho, aquela história, ficou conhecido como um vinho do amor. Com toda essa história dessa família, onde esse casal, depois já na sua maturidade, na sua velhice, poderiam ver que através daquela plantação, através daquele esforço, daquela dedicação, viram seus filhos crescendo, viram seus netos. E agora quem toca toda aquela plantação, todo aquele maravilhoso espaço é a sua família. Aquele vinho hoje é vendido aos 4 cantos do mundo. E somente um grupo de 10 pessoas a cada 5 anos tem a oportunidade de experimentar aquele vinho especial daquelas pessoas. E você que está aqui agora com a gente, eu queria disponibilizar para você essa oportunidade, se fizer sentido. Mas é apenas para um grupo especial de pessoas que estão realmente conectadas e que querem sentir de volta o sabor do primeiro amor. Bom,
quero fechar o nosso bate-papo de hoje com uma lição de casa, um tudo para você. Reúna todo o material de hoje e das aulas anteriores. Construa sua história envolvente e persuasiva que leve o seu cliente a ter uma experiência de conexão com você, com o teu produto ou com o seu serviço. Ok? Lição de casa, vamos em frente que a gente está se preparando para a última aula do nosso módulo. Um forte abraço e sucesso!